Olá, meus amados e amadas em Cristo, bom dia. Que Deus abençoe sua vida poderosamente hoje. Olha, estamos chegando mais um final de semana. Eu tenho aqui uma palavra para você. E eu quero agradecer a Deus por toda essa semana. Quero dizer para você que muitas coisas nós conseguimos. Deus nos abençoou muito. O Senhor proveu todas as nossas necessidades. Por isso estamos felizes, alegres e dispostos a enfrentar mais um dia, mais um final de semana. E hoje nós temos que celebrar a vida, agradecer por todas as coisas, tudo que o Senhor tem feito por nós. Olha, eu sou seu amigo, pastor Jonas Fernandes, e mais um dia eu quero consagrar a minha vida com você. E hoje nós vamos falar sobre algo muito comum entre nós. O tema desta palavra de hoje é quando a vida te dá um limão. Olha, normalmente a resposta para esta frase é faça uma limonada. E o que a palavra de Deus diz para nós sobre este assunto? O limão, na vida humana, na nossa normalidade de compreender essa expressão popular, quando a vida te dá um limão, ela representa, ela nos convida à resiliência, ao enfrentamento, à positividade. Ela está falando que nós temos que ser positivos, transformar aquela luta em uma coisa boa, fazer uma limonada bem geladinha é algo agradável, algo confortável e bom. E nós temos que aprender a enfrentar os problemas da vida para transformá-los em soluções, em saídas, e não somente ficar frustrados porque nossa vida está cheia de questões, de dificuldades, de lutas. O limão, na verdade, é como uma prova. São chamados de as dificuldades da vida. Muitas vezes esses limões nos fazem apertar nossos olhos, nossos corações. E a Bíblia chama isso de prova de fogo. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele escreve na sua carta, aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, olha, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que o refinado pelo fogo, seja considerada digna de louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Ele está falando que nós passamos por lutas e frustrações, mas nós temos que pegar essas lutas e usar a nossa fé e enfrentá-las pela fé. Porque um dia, quando Jesus for revelado, tudo isso vai redundar em vitória para a nossa vida. E muitas pessoas, porque estão passando por alguma dificuldade, por alguma luta, elas querem tomar decisões radicais. Alguns pensam em abandonar tudo, outros pensam em ir embora, fugir, outros reclamam da vida como que só ela tivesse luta na vida, só ela passasse por provações, só ela recebesse limões da vida. Mas não é assim, não é assim. Nós sempre enfrentamos as questões difíceis. Olha, o limão amargo é a prova que separa a fé superficial da fé autêntica. Assim como o fogo purifica o ouro, as lutas da vida purificam a nossa fé, nos tornando mais fortes, mais sólidos, mais valiosos aos olhos de Deus. Então não pense você que porque você está enfrentando esse tempo de frustração, está tudo acabado. Não, você vai ver que tudo isso se transformará numa limonada, em tempos de glória. Deus tem um propósito, porque o grande ingrediente secreto para transformar o limão em limonada é compreender o propósito de Deus. Você sabia? Você sabia que Deus tem um propósito por trás de todas as coisas? Olha, o apóstolo Paulo, ele enfrentou inúmeras aflições na sua vida. Se você for olhar a vida de Paulo, você vai ver que ele passou por perseguições, perigo de morte, ele passou por abandonos, ele foi abandonado no seu julgamento, estava sozinho. Nossa, que limão azedo, não? Você se ficar sozinho, se tornar uma pessoa perseguida. Paulo, ele foi
Ele foi muito agredido, perseguido. As pessoas tentaram matá-lo, tirar a sua vida. E havia momentos na vida dele que ele não sabia nem o que fazer. Ele parecia que na sua vida só tinha limões. Mas ele consegue, assim mesmo, escrever uma igreja aos irmãos que estavam em Roma. Ele disse assim, olha, em Romanos 8, 28, ele diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele está falando que são ações de Deus, que Deus permite que a gente entre numa luta para nos dar vitória. Não há cura sem a doença. Não há remédio sem a doença. Sempre que nós temos um problema, que tomamos um remédio, nós vemos que aquilo tem solução, é a saída. E Deus tem uma saída para você. O Senhor tem uma resposta para a tua vida. Você que entrou nesse vídeo com grandes problemas na vida, grandes limões, faça uma limonada, use a tua fé. Use a palavra de Deus e fala, sabe de uma coisa, eu vou dar a volta por cima. Eu não vou me deixar abater por esses problemas, por esses questionamentos, por essas dificuldades que eu tenho passado, mas eu vou enfrentar, eu vou vencer. Olha, nós temos que acrescentar nessa limonada, na limonada da vida, as perspectivas da esperança. Nós precisamos enfrentar as provações com a esperança. A esperança nossa, ela é firmada na eternidade. O crescimento que resulta das lutas é um preparo para algo muito maior. Então tenha esperança no coração que Deus tem a resposta para todas as coisas. O Senhor Deus tem a resposta para a tua vida e para os teus dilemas, para os teus questionamentos, para as suas aflições. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ele escreve assim, olha, no capítulo 4 ele diz, pois o nosso sofrimento, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. O apóstolo Paulo era uma pessoa muito positiva. Eu não sei se você é uma pessoa positiva, uma pessoa negativa, se você vê tudo com dificuldade, com negatividade, se a sua fé é limitada, é pequena, se você não crê no poder do Evangelho a ponto de fazer com que as situações sejam revertidas. Quando a vida te dá um limão, a fé cristã te convida a olhar além da acidez do momento e a reconhecer que mesmo no pior cenário, Deus está trabalhando. E eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você que Deus está trabalhando. Eu não sei qual é a luta que você tem passado. Eu não sei qual a dificuldade que você está trabalhando, mas Deus tem a saída. O Senhor tem uma resposta para você. Acredite, o Senhor vai trazer as respostas, as pessoas, as soluções que nós precisamos. É a nossa fé. Nós cremos, a palavra diz, o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então creia, tome posse desta palavra e faça uma limonada, porque os problemas da vida são passageiros, eles não são eternos, eles passam, mas a palavra de Deus permanece. E agora eu quero orar com você, eu quero colocar diante de Deus as tuas lutas, aflições, para que o Senhor abra o teu coração e te dê uma vida e uma vida abundante. Senhor meu Deus e meu Pai, ó Senhor amado e bendito, em nome de Jesus nessa manhã, Senhor, eu quero levantar aqui a voz, ou eu levanto a voz, para, Senhor, consagrar a nossa vida, a minha vida e a vida daqueles que estão, Senhor, ligadinhos comigo aqui nesse canal, buscando a Tua palavra, buscando conhecer as Tuas verdades. Senhor, muito obrigado, pois todos os dias o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado todos os dias e nós somos felizes por isso. Pai, muitas vezes recebemos da vida os limões, as dificuldades, as lutas, as perseguições, mas o Senhor todos os dias acrescenta sobre nós a Tua vitória. Então, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque eu tenho a certeza que não estou sozinho. Eu quero colocar diante do Senhor cada pessoa que está comigo nesse vídeo, cada pessoa que está em oração,
está enfrentando uma luta, uma dificuldade. Senhor, envia a resposta, quebra todo jugo, quebra todo mal, desamarra os nós que estão segurando muitas pessoas, quebra essas correntes, essas algemas e, Pai amado, abre os portões para que nós possamos passar. Quebra, Senhor, as travas, os grilhões, quebra, Senhor Deus, tudo aquilo que foi lançado contra nós através de palavras, através de maldições, através até, Senhor, de perseguições, de desejos do nosso mal. Senhor, vai quebrando tudo que está em nossa volta, os maus pensamentos, Senhor, vai quebrando, Pai amado, toda trama diabólica, todo cetro do inferno, do mal, nós quebramos agora e ministramos libertação e bênção. Abençoa nossos filhos, nossos cônjuges e abençoa nossos pais. Abençoa a nossa casa, o trabalho de nossas mãos. Nos prospera, Senhor, nos dá vida. Levanta-te sobre nós, meu Pai, e traga respostas ao nosso coração. Pai, eu te agradeço, te louvo por mais um dia. Nos dê um final de semana na tua presença, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E eu quero agora encerrar mandando um abraço para o Danilo, que todos os dias está aí, Danilo, assistindo os nossos vídeos. Eu quero conhecê-lo um dia, se Deus quiser. Um forte abraço aqui do seu conservo. Um abraço para a Andréia Mendes, que também está sempre conosco aqui ligadinha, Rosa Rodrigues, Serlon Lopes, Sandra Domingues. Olha, Sandra, obrigado pelo carinho. Obrigado também, Júlia Domingues, Solange Farias. Obrigado, Antônio Carlos. Antônio Carlos, um forte abraço. Ana Cássia, que Deus te abençoe. Ana Cássia Dantas. Obrigado também, Camila, que Deus te abençoe. Camilinha, um forte abraço para você. E a tantas pessoas, meu querido Chagas, um abraço, Chagas, você está sempre ligadinho aqui no canal, e tantos outros que eu não tenho tempo para falar. Mas olha, um bom final de semana, que Deus te abençoe e fique na paz.